para cercar um terreno retangular de 60 metros quadrados, com uma cerca formada por 2 fios de arame, foram usados 64 metros de arame. Qual é a diferença entre o comprimento e a largura do terreno? Então, eu tenho visto aí, ao longo dos anos, lecionando, que a principal dificuldade dos alunos é quando eles têm exercício, não é nem de interpretação, mas é de conseguir achar a ferramenta matemática, certo? Então, o aluno, quando eu estou fazendo o Teorema de Pitágoras, e aí eu coloco, acho x, e aí coloco lá para ele assim, aqui um 2, aqui um 7, ele acha que o x, porque ele sabe que está no contexto de Teorema de Pitágoras. Agora, fora isso, quando ele tem que ler e montar as coisas, ele não consegue fazer isso sozinho. Então, aqui ele está falando de 60 metros quadrados. Ele está falando de área. Então, a área, primeira coisa, eu tenho um retângulo aqui para cercar um terreno retangular. Retangular, vou colocar aqui. Ok? Aí eu tenho o meu terreno retangular aqui. Esse cara tem um tamanho x, uma largura x, um comprimento x, uma altura y. Ok? A área desse cara é x vezes y. Isso é teoria. Mas pela informação, x vezes y é igual a quê? 60 metros quadrados. Ok? Beleza. Foram usados 2 fios. Então, aqui, se a gente fosse olhar mais ou menos em 3 dimensões, assim, ele cercou aqui com... Aqui está o terreno, aí ele veio e colocou uma cerquinha aqui. Botou as estacas aqui, né? Opa, aqui ficou meio esquisito. Botou as estacas aqui, botou esse fio. E sei lá. E usou outro fio aqui. Ok? Então, a soma desses 2 fios aqui deu quantos? 64 metros. Então, aqui era x, aqui era y. Então, esse laranjinha é o quê? X mais y mais x. Tem um x lá em cima, né? Mais um y. Mais o verdinho também é x mais y mais x mais y. Isso é igual a 64 metros. Beleza? Então, eu cheguei aqui numa equação com 2 incógnitas. Quando eu organizar tudo isso, voltar para o rosinha agora, x mais x mais x mais x, eu tenho 4x. Y mais y mais y mais y, eu tenho 4y. Isso é igual a 64. Eu tenho 4 para tudo quanto é lado aqui. Eu posso simplificar isso dividindo todo mundo por 4. Tanto o lado de cá quanto o lado de cá. Aqui vai ficar x, aqui y, 64 dividido por 4. Isso vai dar quantos? 16, 16, 32, 64. Então, isso dá 16. Beleza? Então, observe. Aí, aqui, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho duas equações envolvendo x e y. Eu tenho um produto de x e y que dá 60. Vou ignorar a unidade por um momento. E eu tenho uma soma que dá 16. Então, eu posso usar uma e substituir na outra e fazer essa conta, ok? Só que aqui é muito intuitivo, né? 60, para dar um produto 60 e dar a soma 16, eu tenho que ter o 10 e o 6, né? Quando você pensa 60, 60 é 6 vezes 10. Se a soma desses caras tem que dar 16, é exatamente o 6 e o 10. Eu não preciso ficar testando. Eu não preciso continuar minha conta aqui fazendo um preciosismo matemático. Até porque isso não entrou por exemplo, não é uma parte discursiva que você tem que justificar. Então tá na sua cabeça, você já enxerga isso, ou é 2 vezes 30, ou é 4 vezes 15, ou é 6 vezes 10. Você já tem as opções aqui, a tabelinha, sabe? Já fica claro que nesse caso aqui é o 6 e o 10. Então a diferença de 6 e 10 é 4.
Alternativa A. Beleza? A diferença entre a largura e o comprimento é 4 metros. Então, às vezes, o aluno se perde no que ele está querendo fazer, né? Ele até chega até aqui, só que quando ele chega até aqui, ele não consegue avançar porque ele já se perdeu no objetivo da questão. Então, principalmente nessas questões objetiva, primeira fase da UBMEP, Enem, você não precisa ter aquele cuidado que o seu professor lá na escola te cobra, de você ir fazer toda a continha, aí vai passar por equação de segundo grau, e vai achar o x do vértice, vai achar... Blá, blá, blá. Não precisa, porque aqui você precisa montar e ter convicção de qual alternativa que você vai escolher. Então, quando você bate o olho, se você tem condições de fazer o cálculo mental, é a melhor opção, porque isso te dá agilidade, beleza? Então, é isso. Se ficou alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários. Se ainda não é inscrito, fica o convite para se inscrever e aproveitar os outros vídeos do canal. Agora é só praticar.